Abra comigo as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Vamos ler só 2 versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes, Naphtali. E lhe disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e aproximarei de ti do rio Quizon, Sísera, o capitão do exército de Jabi, com suas carruagens e sua multidão, e o entregarei na tua mão. Amém? Podeis sentar, muito obrigado, nós já oramos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu confesso para vocês que eu nunca ministrei sobre Débora. É uma mensagem forte, já li por algumas vezes. Ela é uma mensagem forte de uma mulher corajosa, de uma mulher de fé, e que ao ministrar sobre Débora nos dias em que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ter muito cuidado. E eu falo isso sem medo de errar. Missionária Divina, mas por que a gente tem que ter cuidado? Porque, irmãos, nós não, a igreja não, mas o mundo lá fora está em uma queda de braço de homem com mulher. Para saber quem manda mais, quem governa mais, quem é o líder, quem é mais valente. Porque as mulheres lá fora estão confundindo as coisas. Estão achando que a autoridade, a unção de Deus é domínio. E muitos esquecem que tem sacerdote dentro de casa, dentro do lar. Então, ministrar sobre Débora, a gente tem que ter esse cuidado. Porque Deus, Ele levanta Débora num tempo muito difícil de Israel. Os irmãos conhecem a história. Israel era um povo escolhido, ou é, na verdade, até hoje, um povo escolhido e a menina dos olhos de Deus. Só porque Israel, sendo um povo escolhido, não lhe dá o direito de viver de qualquer maneira, de qualquer forma, de conduzir a sua vida como bem entende. Porque Israel, ao mesmo tempo que eles estavam num patamar aqui em cima, bom, abençoado por Deus, Israel, ele pecava contra Deus e daqui ele já, ó, lá para baixo. Mas
20 anos que a palavra do Senhor diz que o rei chamado, meu Deus, deu branco, Jabim, obrigada, pastor, que um rei chamado Jabim, ele se levanta contra o povo de Israel, mas não é só com arminha simples não, com carruagem de ferro. A Bíblia diz que a terra tremia quando aquelas carruagens passavam. E o povo, o exército de Jabim, ele oprimia o povo de Israel. E passaram-se 20 anos. E Deus, nesse tempo, ele levanta uma mulher chamada Débora como juiz, para julgar o povo. E Deus, ele usa Débora e Débora chama Baraque e diz para ele: olha, reúne o povo, 10.000 homens, que eu vou te entregar nas tuas mãos Císera. Quem era Císera? O chefe do exército de Jabim. Só que Baraque, ele vai dizer para Débora: não, eu vou, mas eu só vou se tu for comigo. Aí aqui a gente tem que ter cuidado, porque muitas mulheres pegam isso aqui, principalmente as feministas lá fora, e acham que tipo assim, eu que posso, quem governa aqui é eu. Só que Baraque, quando ele fala isso, não é tremendo de medo, simplesmente, mas porque ele reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de Débora. E aí Débora, ela vai dizer: eu vou. Só que Deus, ele vai entregar Císera sim, mas não vai ser na tua mão. Ele vai entregar na mão de uma mulher. Aí eu estava pesquisando sobre a vida desta mulher, chamada Jael. Jael, a Bíblia diz que ela era casada com um homem chamado Éber. E esse homem, ele era um homem vendido para o rei Jabim, aliançado. Eu vou falar um nome descrente. Mas Jael, eu vou falar aqui uma mulher crente e temente a Deus. A Bíblia diz que depois a história é bem longa, mas eu vou resumir para nós ganharmos tempo, porque o tema que foi me dado é mulher forte em tempos difíceis. A Bíblia diz que Jael, ela está na tenda, e naquele tempo nós sabemos que tinha a tenda das mulheres, né, da mulher, e a tenda do marido, separada. Como é que a senhora sabe? Lembra de Jacó e Lia, que ficava naquela briga ali? Não, hoje ele vai para a minha tenda, hoje não, é para a minha que ele vai. Então por isso que eu acredito que a tenda dela era separada. E a Bíblia diz que Císera, depois que todo o exército de Jabim é derrotado, sobra o chefe do exército. Só que ele corre a pé, cansado, e entra na tenda de uma mulher crente. Olha a diferença. Entra na tenda de uma mulher crente. E a Bíblia diz que ele chega ali cansado e pede água. E ela diz assim: não, eu vou te dar leite, vou te dar algo melhor do que água. Isso aqui sabe o que significa isso aqui? Dar leite é honra. Eu vou te honrar. E ele acreditou. E ela deu leite para ele, ele tomou leite, deita ele no chão
curada de alma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, eu já vim pregar para mulheres aqui, eu sei que tem uns irmãos. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos, ela derruba. Ela não precisa de ninguém, ela derruba com as suas próprias mãos. E a mulher sábia, ela sabe se importar. Já pensou se Císera chega na tenda de Israel e ela se corrompe com o esposo dela e ela cuida dele ali, e quando Baraque chega ela diz: "Tem, não vi não." Mas ela não, ela permaneceu, o esposo se corrompeu, ela permaneceu firme, adorando a Deus. Muitas vezes, irmãs, mulheres de Deus, a gente passa por situações que o filho não quer congregar, que o esposo não quer congregar, e a gente pega e fica ali também. Vou também não. Ah, porque é o homem da casa está fazendo isso, está fazendo... Ora, busque ao Senhor, clame pela tua casa, pela tua família. Tem uma história na Bíblia Sagrada que eu amo demais, que é a história de Ruth. E eu gosto muito de falar que quem desiste não chega a lugar nenhum. Não deixa história e nem faz legado. Então, se você desistir da tua casa, da tua família, desistir dos teus, por causa de alguma luta, alguma adversidade que você está passando, qual o testemunho que você tem para contar lá na frente? Porque só conta testemunho quem não desiste de perseverar, de buscar, de adorar, de confiar no Senhor. É que vai contar testemunho. Agora, uma coisa, irmãs, nós não podemos esquecer que dentro da nossa casa nós temos um sacerdote. E eu costumo falar para as minhas irmãs da congregação, onde pela bondade e misericórdia de Deus pastoreamos, eu e meu esposo, que a mulher ela ganha o marido é sem palavra. Não tem nem de como chega assim bem. Aí tu quer brigar também, eu ensino para elas, vou ensinar para vocês aqui. Vocês correm, vai lá na geladeira, pega um copo com água, enche a boca, mas não engole. Aí deixa o irmão, engole a água não, irmã, não engole. Aí depois que tudo passar, aí você faz igual a Abigail. Olha uma mulher de fé que nos ensina muito. Olha uma mulher forte que nos ensina muito, chamada Abigail. A palavra do Senhor diz que para a casa de Abigail a sentença era de morte. E não era para sobrar nenhum menino dentro da casa dela. Mas quando ela ficou sabendo, ela correu na frente, intercedeu pela sua casa. E detalhe, a palavra do Senhor vai nos dizer que o esposo de Abigail, chamado Nabal, era um homem tolo, maligno de coração. Ela poderia correr lá na frente e dizer: menina, eu vou escapar sozinha, esse homem vai vir aí. Não, ela intercedeu por ela e pela sua casa. Aí a palavra do Senhor diz que quando essa mulher de fé, essa mulher forte chega em casa, olha ela passando, que ela olha para a sala, o esposo está dando uma festa, um banquete como de rei. Nabal não era rei, mas ele estava fazendo uma festa como de rei. Aí ela passa e olha
No outro dia, ela chama ele: meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Tu está sabendo que Davi ia vir com seus homens, e ele disse que quando ele chegasse aqui, até amanhecer o dia, não ia ficar ninguém, nenhum menino. Ele ia matar tudo. A Bíblia diz que Nabal escuta aquilo e fica parado como uma pedra. Depois Nabal adoece e morre. Mas quem matou Nabal? Foi Abigail? Não foi. Já pensou se Abigail, quando fica sabendo disso, corre lá na sala e faz aquele maior alvoroço? Será se a história dela tinha sido mencionada na palavra de Deus? Com certeza não. Com certeza ela seria a primeira a morrer, porque a palavra do Senhor diz que o marido dela era um homem ruim. Então, irmãs, mulher de fé, persevere, acredite, ore, tenha fé, clame ao Senhor, e Deus, Ele tem socorro para a tua casa, para a tua família, para o meio dos teus, aleluia, Jesus, glória a Deus, para o meio do seu, para a vida dos teus filhos, porque a palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor, e se é herança, nenhum pai deixa uma herança ruim para o seu filho. Aleluia. Se Ele deu os filhos, Ele te deu algo de qualidade bom. O inimigo pode até ter tentado se levantar, mas clame ao Senhor, que Ele muda história. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que Deus, Ele confirmou a profecia que Débora profetizou, de entregar Sísera nas mãos de uma mulher. E essa mulher é chamada Jael. E hoje não é diferente. Deus, Ele está procurando mulheres com coragem, com fé, mulheres de oração, mulheres crentes de verdade. Eu não estou falando aqui, irmãs, não me confunda, eu não estou falando aqui de roupa, de maquiagem, disso. Eu estou falando de crente, mulher serva de verdade, que clame ao Senhor, que Deus quer usar nesses últimos dias na face da terra. Deus, Ele quer nos levantar para fazer a obra do Senhor, não para competirmos, porque na obra de Deus não tem competição, não é para competirmos com os irmãos, não é para pedirmos forças com o sacerdote dentro do nosso lar, mas Ele quer nos levantar para fazermos a obra dEle, porque Jesus está voltando e falta muito pouco. E Ele conta conosco. Ele conta com mulheres que tenham foco, que tenham determinação, que tenham coragem de enfrentar o inimigo, mas de joelhos dobrados. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Deus conta com você, mulher, nesses últimos dias da igreja na face da terra. Deus conta com você. Deus conta comigo, para que nós podemos fazer a obra do Senhor enquanto há tempo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, o tempo não espera, falta só 5 minutos e eu não vou passar do tempo. Eu quero convidar você de pé, com a permissão do pastor, nesta noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmã Divina, a senhora só falou para a mulher e para os irmãos.
Fique firme. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar nesta noite. Que eu disse que não vou passar do horário. Não sei onde você tem passado. Mas se você chegou aqui nesta noite, é porque você é uma mulher forte. Irmã Divina, missionária, pastora, não sabe o que eu estou passando lá na minha casa. Muitas vezes enferma. Muitas vezes passando tanta luta. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas se você chegou aqui porque você é forte, porque você acredita no Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele está aqui hoje para mudar a tua história. Se você continuar acreditando, perseverando, sem desistir, não importa a quantidade de tempo, clame ao Senhor nesta noite, porque Ele vai mudar a tua vida, a tua história. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus poderoso, Deus fiel. Pai, eu quero te apresentar a tua igreja nesta noite, em especial, ó Pai, a vida das minhas irmãs em Cristo. Senhor, eu não as conheço dentro dos seus lares, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que cada uma tem passado, o que cada guerra, cada batalha que as tuas filhas têm enfrentado, ó Pai. Meu Deus, mas elas chegaram até aqui nesta noite. Deus tem misericórdia. Visita os lares, visita a família, visita os filhos, papai. Dá vitória para tuas servas nesta noite. Que no próximo culto elas possam chegar na tua casa, testemunhando e dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia. Senhor, se adentrou alguém enfermo aqui nesta noite. Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Entra com milagre, com cura, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, dá vitória para estas mulheres, Senhor. Dá vitória, ouve o clamor, atende a oração das tuas filhas, meu Senhor amado. Levanta Déboras, papai, para fazer a tua obra. Levanta Jael, levanta Abigail. Levanta, Senhor, mulheres nesses últimos dias da tua igreja na face da terra. E glorifica o teu nome através das nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai.